E aí, tudo bem? Eu sou o Anderson Lima e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de imunodiagnóstico. Pois bem, como o próprio nome sugere, imunodiagnóstico se refere a qualquer procedimento que a gente realize no laboratório de análises clínicas que tenha por objetivo fazer o uso de conhecimentos ou de ferramentas imunológicas para a gente conseguir alcançar o diagnóstico dos nossos pacientes. Para entender melhor o conceito de imunodiagnóstico, a gente precisa antes revisar alguns conceitos da imunologia básica, dois principais, os conceitos de antígeno e de anticorpo. Um antígeno, ao contrário do que muita gente pensa, não é sinônimo de agente infeccioso. A gente tem vários tipos diferentes de agentes infecciosos que podem se tornar patogênicos no ser humano: vírus, bactérias, fungos, protozoários. Todos esses seres vivos são extremamente complexos e são formados por inúmeras moléculas diferentes. Um antígeno não representa o invasor como um todo. Um antígeno nada mais é do que qualquer pequeno pedaço, pequena parte desse invasor que conseguiu ser reconhecida pelo nosso sistema imune. Então, o nosso sistema imune, também ao contrário do que muita gente pensa, não é um sistema cuja atividade principal seja atacar ou defender a gente de tudo o que existe de fora do nosso organismo. Na verdade, antes de qualquer coisa, o nosso sistema imune é um sistema de reconhecimento. E a primeira coisa que o nosso sistema imune tem que reconhecer é basicamente o que pertence ao nosso organismo e o que não pertence ao nosso organismo, que é o que a gente caracteriza como self e não self. Self representa tudo o que pertence ao meu organismo e que não pode ser reconhecido como invasor. Self é tudo aquilo que precisa ser tolerado pelo meu sistema imune. Não self, por outro lado, representa tudo aquilo que deve ser reconhecido pelo sistema imune, porque não faz parte do nosso organismo e que merece, portanto, ser atacado. Um antígeno representa qualquer molécula ou conjunto de moléculas que é reconhecido como não self pelo nosso sistema imune e não representa o invasor como um todo. O antígeno representa uma pequena parte do invasor que pode ser reconhecido pelo nosso sistema imune. Para entender melhor o conceito de antígeno, eu sempre gosto de fazer a analogia do bigodinho do Hitler. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de pegar uma imagem do Adolf Hitler sem bigode. Quando a gente olha para essa imagem do Adolf Hitler sem bigode, a gente até pode ser capaz de reconhecer e de identificar ele. Mas percebam como fica muito mais fácil a gente reconhecer o Adolf Hitler quando ele está com o icônico bigodinho dele. Essa associação que a gente faz do bigodinho do Hitler com a figura dele é tão poderosa que mesmo quando esse bendito bigodinho aparece em outras situações, inclusive completamente descontextualizadas, a gente não consegue não olhar para esse bigodinho e não se lembrar de que é o bigodinho do Adolf Hitler. Da mesma maneira que a gente olha para o bigodinho do Hitler e a gente já se lembra do Hitler só de olhar para ele, isso é muito semelhante ao que o nosso sistema imune consegue fazer com antígenos. O antígeno de uma bactéria ou um antígeno de um vírus, de um protozoário, qualquer que seja o invasor do nosso organismo, representa qualquer pequena parte daquele invasor, qualquer proteína ou glicoproteína, que vai ser reconhecida como parte de algo maior e potencialmente maléfico. Isso é um antígeno. E é justamente contra esses antígenos que o nosso sistema imune adaptativo é capaz de produzir anticorpos. Se, por um lado, o antígeno representa algo que faz parte do agente invasor, um anticorpo representa algo que foi produzido pelo nosso sistema imune e que tem a capacidade de reconhecer e se ligar de maneira específica ao antígeno. O anticorpo não é produzido do dia para a noite, é importante a gente relembrar isso. O processo de formação de anticorpos é um processo extremamente complexo, elaborado, que pode demorar de dias a semanas e que envolve uma imensidade de células diferentes do sistema imune. Precisa um macrófago, uma célula dendrítica, que depois vai passar informações importantes de reconhecimento para um linfócito TCD4.
que vai liberar citocinas, interleucinas e interferons que vão estimular em próprias células linfócitos B a se diferenciarem em plasmócitos para que então esses anticorpos comecem a ser produzidos. Então, vale a pena ressaltar que o anticorpo não é produzido do dia para a noite. A produção de anticorpos no nosso organismo é um processo complexo e, na maioria das vezes, bastante demorado. Por que os anticorpos são tão importantes? Porque uma vez que eles foram produzidos pelo nosso organismo, eles são capazes, inclusive, de garantir para a gente imunidade duradoura contra qualquer agente invasor que apresente aquele mesmo antígeno. Aí mais detalhes sobre o processo de formação de anticorpos, sobre as classes de anticorpos e sobre as maneiras pelas quais nós podemos induzir o indivíduo a produzir anticorpos, mesmo que ele não fique doente, a gente vai discutir ao longo das próximas aulas. Por ora, o que é extremamente importante que a gente entenda, que o anticorpo é uma proteína que a gente produz, mediante processo adaptativo, mecanismos adaptativos do nosso sistema imune, e que possui a capacidade de se ligar de maneira específica a um determinado antígeno. Por que é muito importante que o anticorpo se ligue no antígeno? Porque uma vez que o anticorpo se ligue em um antígeno, ele dá origem à estrutura que a gente chama de imunocomplexo. E a formação de imunocomplexos em organismos vivos é capaz de induzir vários outros processos, inclusive mecanismos pré-inflamatórios. A formação de imunocomplexo é um passo imprescindível para que outros elementos do sistema imune sejam ativados ou que reações em cascata comecem a ser realizadas para que a gente consiga se defender de maneira apropriada daquele agente potencialmente maléfico. Além disso, é importante que a gente tenha em mente que o anticorpo produzido contra um determinado antígeno sempre se liga de maneira específica a esse antígeno. O anticorpo produzido contra a proteína P24 do vírus HIV não consegue se ligar na cardiolipina do treponema pálido, que é o agente causador da sífilis. Um anticorpo produzido contra uma proteína A não consegue se ligar em nenhuma outra proteína que não seja exatamente aquela. Os anticorpos apresentam uma elevada relação de especificidade para com os seus antígenos. E uma vez que eles reconheçam o seu antígeno, eles dão origem a essa estrutura complexa que a gente chama de imunocomplexo. Agora que a gente entende bem o conceito de anticorpo e de antígeno, a gente pode entender o que é que quer dizer o termo imunodiagnóstico e como é que a gente aplica isso ao laboratório de análises clínicas. A gente tem basicamente dois modelos diferentes de ferramentas de imunodiagnóstico que podem ser aplicadas. Existe um modelo que a gente chama de modelo direto e um modelo de imunodiagnóstico que a gente chama de indireto. É muito simples. A ferramenta direta de imunodiagnóstico é aquela que tem por objetivo encontrar o antígeno na amostra biológica. E quando é que a gente vai encontrar o antígeno do agente invasor na amostra biológica do paciente? Sempre que ele tiver a presença daquele agente invasor em quantidade que possa ser detectável pelo meu teste. A ferramenta indireta de imunodiagnóstico é a ferramenta que a gente usa com o objetivo de encontrar o anticorpo, o produto da resposta imune frente àquele agente invasor. Quando é que a gente vai utilizar a ferramenta indireta de diagnóstico? Sempre que a gente acreditar que o paciente já passou pelo período de apresentação, reconhecimento de antígenos e produção de anticorpos. Isso é muito importante. Ferramentas de imunodiagnóstico diretas e indiretas não podem ser aplicadas em qualquer situação. Existem momentos em que a ferramenta direta é mais apropriada e existem momentos em que a ferramenta indireta é mais apropriada. E isso tem relação direta com o que a gente chama de janela imunológica. Janela imunológica também é um conceito muito importante quando a gente trata de imunodiagnósticos e representa o período de tempo que o paciente já está doente, mas ainda não produziu anticorpos em concentrações detectáveis pelas minhas ferramentas. Então lembra que eu falei, o nosso organismo precisa de um período que pode variar de dias a semanas para, uma vez tendo entrado em contato com um agente infeccioso, conseguir reconhecer aquele antígeno e, a partir daí, começar a produzir anticorpos. Para o vírus da dengue, por exemplo, a gente sabe que a janela imunológica dura algo em torno de 5 a 7 dias. Ou seja, a partir do momento que o indivíduo acabou de adquirir o vírus da dengue,
a gente precisa esperar pelo menos 6 dias para então começar a pensar em encontrar os anticorpos. Porque durante esse período inicial, esses 6 dias iniciais, o indivíduo já está doente, mas a gente ainda não teve tempo de produzir anticorpos e a gente não vai ser capaz de encontrar os anticorpos mesmo que ele já esteja doente, porque a produção de anticorpos demanda tempo. Esse tempo, esse período de janela imunológica pode variar de pessoa para pessoa, mas a variação da janela imunológica tem muito mais a ver com o tipo de agente infeccioso do que com o paciente. Obviamente que a gente encontra variações entre pacientes diferentes. Indivíduos mais imunocompetentes tendem a possuir janela imunológica mais curta, enquanto que indivíduos imunocomprometidos tendem a apresentar janela imunológica mais longa. Mas, de maneira geral, a gente tende a chamar a atenção para o tipo de agente infeccioso que está provocando a doença no paciente, para poder caracterizar a janela imunológica. Então, do vírus da dengue, de 5 a 7 dias. Para o vírus HIV, por exemplo, a janela imunológica já é bem maior, de 30 a 45 dias. Ou seja, um indivíduo que passou por uma relação sexual desprotegida e acredita que pode ter contraído o vírus HIV, precisa esperar de 30 a 45 dias para conseguir fazer com segurança um teste de imunodiagnóstico indireto, porque é o tempo necessário para que os anticorpos produzidos, caso ele esteja doente, para que os anticorpos produzidos alcancem níveis detectáveis. Então você está ouvindo isso agora e está se perguntando, ora, se eu tenho que esperar para fazer um teste indireto, por que eu não faço sempre testes diretos que vão atrás exatamente do antígeno do invasor? Os testes diretos são, de fato, muito mais apropriados naquelas situações em que a gente acreditar que o paciente ainda está na janela imunológica. Durante os primeiros dias de infecção pelo vírus da dengue, a gente pode fazer um teste direto de diagnóstico, que chama NS1, e ele vai ser positivo caso o paciente já esteja doente. O paciente que está com o vírus HIV, a gente pode fazer durante os 30 primeiros dias de infecção testes moleculares, uma reação em cadeia da polimerase, que vai amplificar o material genético do vírus. Isso pode ser realizado. A ferramenta de direto diagnóstico vai ser aplicada nas situações em que eu acreditar que o paciente ainda está na janela imunológica. Mas é importante ter em mente que as ferramentas diretas só são mais apropriadas quando eu acreditar que o paciente ainda está na janela imunológica. Se o paciente já tiver passado pela janela imunológica, eu corro o risco de realizar uma ferramenta direta de diagnóstico, o paciente ter a doença e eu encontrar um resultado falsamente negativo. Por que isso acontece? Porque com o passar do tempo, conforme o processo infeccioso vai progredindo, a nossa resposta imune também vai progredindo. E o aumento gradual da resposta imune começa a forçar a migração da maioria dos agentes etiológicos, da maioria dos agentes causadores de processos infecciosos, eles começam a migrar da corrente sanguínea, que é a nossa matriz biológica de análise majoritária, para os tecidos. Então, depois de 60 dias de uma relação sexual desprotegida, de um paciente que contraiu o vírus HIV, eu posso coletar o sangue desse paciente e não encontrar partículas virais em quantidade suficiente para conseguir positivar uma ferramenta direta de diagnóstico. Se eu já passei pela janela imunológica, então é muito melhor fazer um teste indireto. Então, olha só quantos conceitos a gente já apresentou nesse primeiro momento. O conceito de anticorpo, que é o produto da resposta imune frente ao agente invasor. Antígeno, que é qualquer pequena parte do agente invasor que pode ser reconhecido pelo nosso sistema imune. E imunocomplexo, que é o termo dado ao complexo formado pela ligação entre antígeno e anticorpo. Teste direto, que é aquele que busca encontrar na amostra biológica o antígeno. Teste indireto, que é aquele que busca encontrar na amostra biológica o anticorpo. E janela imunológica, que é o período de tempo que o paciente já está doente, mas ainda não produziu anticorpos em concentrações detectáveis pelas minhas ferramentas de diagnóstico. Então, com esses conceitos iniciais, a gente vai fazer uma pausa. Se quiser fazer uma leitura complementar, faça uma leitura complementar. Se quiser comentar, fazer alguma pergunta, fique à vontade. E ao longo dos próximos vídeos, a gente vai aprofundando esse conhecimento e falando cada vez mais de mais ferramentas de imunodiagnóstico. Valeu, até mais.